E nós estamos recebendo agora, para uma conversa franca, o advogado eleitoral Leandro Cavalcante. Ano passado, a Câmara de Deputados aprovou aí uma espécie de mini-reforma eleitoral. Algumas regras valem já para a eleição deste ano. E é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. A gente já começa com uma situação que é interessante. Nesse momento, nós estamos vendo os partidos se mobilizando para puxar deputados estaduais, federais para si, principalmente partidos considerados pequenos, que vão ser testados esse ano e que vai valer para daqui a 4 anos. Seria a chamada cláusula de barreira. Como é que a gente pode analisar essa nova regra? Bem, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer o convite e dar atenção aos telespectadores. A PEC 33 de 2017 e a Lei 13.488, aprovada no final do ano passado, houve algumas modificações na legislação eleitoral. Mudou a Lei Geral das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos, o Código Eleitoral. E dentre essas modificações, uma delas que talvez seja mais importante, é a mudança além do fim das coligações, limite de gasto. Teve algumas mudanças que vão se implicar nessa eleição já de 2018. E nesse aspecto, eu queria que o senhor pudesse explicar realmente sobre essa cláusula de barreira. Ela vai ter passa a valer a partir de agora, desta eleição de 2018, com reflexo no futuro. Então, esse troca de partidos, o senhor acredita que tem uma ligação direta com essa nova regra? Sim, porque hoje nós temos, se eu não me engano, 35 partidos registrados no TSE. E com essa modificação, talvez nós tenhamos aí a metade, vamos sobreviver, digamos assim, a metade dos partidos políticos. Por quê? Porque com essa cláusula de barreira, o nome já diz, é uma barreira, é um muro que separa os partidos da eleição. Ou seja, o partido político nessa eleição de 2018 que não tiver 1,5% dos votos válidos distribuído em 1/3 das unidades federativas, que são 9 estados, e dentro dessas unidades ter 1% dos votos válidos, eles não terão direito ao tempo de rádio e de TV e nem ao fundo partidário. Ou seja, um partido pequeno ele não tem como sobreviver sem o fundo partidário e sem o tempo de rádio e de TV. E essa proporção, esse percentual vai aumentar até 2030, ou seja, 2018, 22, 27, 30. Vai aumentar, vai finalizar com 3% dos votos válidos. Então, se diminuir, vai se enxugar a quantidade de partidos, fortalecendo os grandes partidos e, de certa forma, enfraquece a democracia. Por quê? Porque o cidadão comum, aquele que tem a capacidade eleitoral passiva e ativa e tem o interesse pela atividade política, se desinteressa. Porque se ele não tem uma boa condição financeira e não tem doadores, não tem um partido para lhe apoiar. Então, se fortalece os grandes partidos e os pequenos partidos se enfraquecem, talvez deixem de existir por falta de recurso financeiro e falta de uma portabilidade para se divulgar seus projetos, que seria o rádio e a TV. Então, nesse aspecto, fortalece o passe de um deputado federal hoje em dia para um partido menor? Sim, na realidade, se o partido menor conseguir um deputado que tenha muitos votos, aquele partido sobrevive, fica dentro desses critérios que eu acabei de falar, do 1,5% dos votos válidos, e o partido continuaria a receber o fundo partidário e ter o tempo de rádio e de TV. Agora, se não tiver, o partido deixa de existir. Nesse caso, por exemplo, hipoteticamente, você tem um partido que consegue adesão de deputados estaduais, 2, 3, 4 deputados estaduais. E aí ele vai tentar fortalecer para construir um federal, por exemplo. Esses estaduais é que vão dar esse suporte? Sim, porque quanto mais voto a coligação tiver... Só para a gente, para o telespectador entender, desculpa interromper o senhor, porque o estadual ele não contabiliza diretamente para a cláusula de barreira. Não, é só para os votos válidos da Câmara Federal. Certo. Mas só que numa coligação, quando se faz uma chapa, mesmo que numa coligação proporcional, digamos que existe as dobradinhas, deputado federal, deputado estadual, e um puxa voto do outro. Isso é uma logística da política. Ou seja, se tem bons deputados estaduais, digamos assim, no aspecto de ter muitos votos, certamente eles atrairão muitos votos também para os deputados federais. E a coligação proporcional teria muitos votos e se viabilizaria dentro dos critérios que eu acabei de falar e se excluiria dessa exclusão partidária. É a chamada tábua de salvação mesmo, né? Rapaz. O senhor falava agora há pouco
antes da gente começar a entrevista, sobre essa perda do fundo partidário e do tempo de rádio. O que é pior? Olha, sinceramente, os dois são ruins. Primeiro, a questão do financeira, porque um partido pequeno não sobrevive sem dinheiro. Mas também, mesmo que tenha aquele candidato que consiga as doações, consiga se viabilizar financeiramente, ele não teria como expandir, explicar e falar para a população das suas ideias, dos seus projetos. Ele não teria o rádio e a TV gratuito para poder falar. Então, assim, ficaria o partido sem dinheiro e o candidato sem poder explicitar suas ideias e seus objetivos dentro da política. O senhor acredita que essa cláusula de barreira, ela passou realmente porque havia um desejo somente dos nossos parlamentares federais em, digamos assim, reduzir o número de partidos, tentar enxugar para que se tenha um controle melhor sobre isso, ou eles agirem em causa própria frente a tudo que tem acontecido na política atualmente? Na realidade, eu imagino assim que são dois parâmetros. Primeiro, o que eu acabei de falar da questão de enfraquecimento da democracia no momento que o cidadão que tem a capacidade eleitoral passiva e ativa se desinteressa do processo político. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que alguns partidos, infelizmente, eles servem apenas para contar tempo de rádio e de TV. São os partidos de aluguel, certo? Que nós falamos. Infelizmente, existem. Então, assim, se enxugaria, de uma certa forma, esses partidos, diminuiria, mas, ao mesmo tempo, nós teríamos um desinteresse da população. Então, eu acredito que essa barreira, ela poderia ser repensada, e não de uma forma tão criteriosa, e enxugar de uma vez e diminuir e excluir, talvez, tantos partidos que fortalecem a democracia, elegendo vários deputados e senadores. Eu imagino, inclusive, o PCdoB, um partido histórico, pode correr aí sério risco. Esse risco grande, né? Bom, a gente falava agora um pouquinho também sobre a diferença, o que é um fundo de campanha e o que é o fundo partidário, né? Há uma diferença entre esses dois, exatamente? Na realidade, o Fundo Especial de Campanha foi o que foi aprovado agora de quase 2 bilhões de reais, certo? Esse fundo especial, ele vai ser dividido entre os partidos políticos da seguinte forma: 2% desse fundo será dividido entre todos os partidos, 35% desse fundo será dividido entre todos os partidos que possuem pelo menos um representante na Câmara Federal, 48% desse fundo será dividido entre todos os partidos que possuem representante na Câmara Federal proporcionalmente à quantidade de votos, e 15% será dividido entre os representantes no Senado Federal. O senhor acredita que esses 2 bilhões de reais é muito dinheiro para uma, digamos, para uma eleição como essa? Olha, ou é pouquinho, né? Cabia os 3 bilhões que queriam antigamente? Na realidade, quando se fala em tantos milhões, bilhões, a gente imagina que é uma quantia muito vultuosa, mas, infelizmente, nas campanhas políticas no Brasil como um todo, se gasta bem mais, certo? Apesar de haver esse fundo de campanha especial que nós acabamos de falar e o fundo partidário, que são dinheiros, digamos assim, diferentes, e com a modificação que há agora, o limite de gasto de campanha, como, por exemplo, para presidente da República, o limite de gasto de campanha é 70 milhões de reais. Eu não consigo imaginar uma campanha presidencial com um valor de 70 milhões. Eu acredito que se gaste bem mais. Infelizmente, a campanha para governador vai ser proporcional ao eleitorado. Aqui no Piauí, se eu não me engano, seria o limite de gasto de 5,6 milhões. E aqui no Maranhão, 9 milhões e 100. A de deputados federais, a de senadores também é proporcional, que se eu não me engano será de 3 milhões, deputado federal 2 milhões e meio, deputado estadual 1 milhão. Sinceramente, nos dias atuais, na política que a gente vive, eu acredito que esteja se gastando bem mais. Com essas modificações, eu espero que se enxugue mais essa campanha e se proporcione mais ideias, mais projetos políticos para atrair a atenção do eleitorado. Para que nós possamos compreender bem, o senhor falou agora há pouco de 2 bilhões, quase 2 bilhões de reais, que esse é o Fundo Especial de Campanha. Fora esses 2 bilhões, ainda tem esse fundo partidário. Sim, ou seja, sim. Isso aqui hoje num partido aqui no Piauí, você tem uma ideia de quanto seria esse fundo partidário? Olha, o fundo partidário, eu não sei lhe dizer o valor. Eu sei que 5% do fundo partidário é dividido entre todos os partidos e 95% é dividido proporcionalmente pela quantidade de cadeiras que correspondem no Congresso Nacional.
Mas exatamente quanto cada partido Certo. recebe, eu não sei lhe dizer, eu só sei que não é pouco. Não é pouco. Não é não. Eu vi aí recentemente um partido, não vou citar aqui o partido, mas se não me engano tinha recebido aí perto de 2 milhões de reais, algo assim, aqui no Piauí. Se eu não me engano, eu não quero ser leviano, mas eu vou depois pegar essa informação e trazer aqui direitinho. E é interessante isso, então. Nós temos aí o fundo de campanha que vai financiar, nós temos o fundo partidário que vai financiar também. As doações estão proibidas, as doações particulares nesse caso, né? As doações, elas continuam no limite de 10% do ganho do ano anterior à eleição. Mas isso apenas pessoa física. Pessoa física. A empresa não pode doar zero. Então vamos supor que de repente eu quisesse doar para um candidato. Eu tenho que somar os meus rendimentos? Como é que Se funciona? você declarou, digamos, 20 mil reais de ganho anual, você pode doar 2 mil reais. Tá certo, eu esperava, sinceramente, que ele fale pela boca de um anjo. Em breve eu posso estar ganhando 20 mil reais. E dificilmente eu farei essa doação, dificilmente. Eu prefiro doar ali para uma instituição de caridade, é melhor. Me diga uma coisa, falamos sobre limites de gasto, falamos sobre algumas situações, mas também há uma mudança, que é aquela contabilidade de gasto de campanha. Isso, para efeito depois de prestação de contas, também nem tudo agora está valendo, né? Sim, teve algumas alterações e dentre elas uma que eu acredito ser importante, que alguns gastos que não estão mais sendo contabilizados como gasto de campanha, como por exemplo, o candidato viaja de Teresina para o sul do estado. Então, a manutenção do carro, o combustível, não se contabiliza mais como gasto de campanha. A hospedagem, o pagamento do motorista, a refeição, não se contabiliza como gasto de campanha. Eu lhe pergunto, isso aqui eu acho que foi tirado por quê? Havia muita malandragem nessa história toda? Na eleição passada, nós tivemos muitas até contas reprovadas por conta disso. Infrações, porque às vezes o candidato, por exemplo, a deputado estadual, tomava café aqui em Teresina. Aí ia lá, postava no Facebook, Teresina tomando café. Almoçava em Picos e jantava em Corrente. E aí na prestação de conta não tinha aquele gasto com o automóvel, com o motorista nem com combustível. E aí sempre deu problema na campanha passada na prestação de conta. E eu acredito que foi uma modificação devido aos grandes problemas que tiveram. Era uma malandragemzinha, né? Eu não posso dizer isso, mas talvez sim, não sei dizer. Doutor, nós percebemos que essa área eleitoral, certo? A sua área de direito eleitoral, ela cresceu muito, né? O senhor acredita também que vai ser um pouco mais célere o julgamento de ações, quer seja de impugnação de eletivo, quer seja de prestação de contas, já que há realmente uma qualidade dos advogados que hoje trabalham nessa área, mas a justiça eleitoral no Estado, você acha que cresceu nesse mesmo tamanho, ou seja, em qualidade também? Sim, a justiça eleitoral, principalmente a do Piauí, ela é uma justiça célere, séria, e assim, julgou os processos e talvez seja o tribunal que mais cassou prefeito no Brasil, certo? Então, assim, as infrações cometidas, os abusos de poder econômico e político cometidos, pelo menos nas eleições de prefeito que passaram agora, estão sendo apurados e prefeitos aqui no Piauí já perderam o mandato, já tiveram novas eleições e empossados o novo prefeito. Então, assim, mostra a celeridade da justiça eleitoral, do juiz de primeiro grau eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral. E a tendência é essa, com a modernização da implementação do PJE, que a gente chama de deixar de ser o processo físico, isso dá mais celeridade, de certa forma, também. Que conselho, tecnicamente falando, o senhor daria nesse momento para quem pretende, está lá no interior, está na capital, mas pretende ser um candidato a deputado estadual ou a federal e, de repente, ele ainda não está muito afeito a essas novas regras? Olha, qualquer candidato, seja ele a governador, deputado federal ou estadual, eu acredito que deva ter um bom contador e um bom advogado, certo? Porque com essas modificações na legislação eleitoral, assim, algumas coisas deixaram de ser infração e outras são tipificadas como infração. Então, assim, para se evitar um problema futuro de ganhar, se eleger e não conseguir ser diplomado, é interessante que se tenha um advogado que trate desses problemas jurídicos, um contador para a prestação de contas da campanha, para evitar esse tipo de problema e
cumprir a sua obrigação e suas promessas que foi feita ao povo. O Ministério Público Eleitoral, ele age de ofício, ele só vai agir se for provocado pelo eleitor. É comum hoje em dia você ter aqueles discos de denúncia, né? Se eu não me engano, aqui já foi implantado disco de denúncia também, e até mesmo, se eu não me engano, um perfil deve ser adotado esse ano, um perfil de rede social, para receber denúncias, inclusive fotografias. Isso ajuda também para se tentar, pelo menos, barrar alguma irregularidade? Sim, o Ministério Público sempre esteve, e agora bem atuante na conduta dos candidatos, certo? Apurando, como eu falei, os abusos de poder político e econômico. E ele age sempre de ofício e às vezes com denúncia. Às vezes não tem como promotor eleitoral, um procurador da República, saber de todos os fatos de uma campanha. Exato. Mas aí há alguma denúncia, se apura as infrações e se toma as medidas cabíveis, que são as ações eleitorais. Nós pedimos aqui para o senhor, digamos assim, dar daqui uma dica para quem quer ser candidato, e agora nós gostaríamos que o senhor pudesse dar uma dica para o eleitor. No caso desse eleitor que tem o seu candidato, mas que está de olho nos outros candidatos, exatamente para tentar coibir algum abuso. Como é que ele pode fazer para também terminar não prejudicando o seu próprio candidato? O eleitor, ele deve sempre se atentar, estar mais presente no processo político. Porque no momento que o eleitor se afasta do processo político, ele permite que algumas pessoas, aquele desinteressado, permita que apenas os interessados se aproximem do candidato e elejam o candidato que aquele eleitor poderia dar o voto e ter fortalecido na campanha. Então, assim, se aproximar mais do processo político, votar, estar mais presente e acompanhar bem as ideias e sugestões dos candidatos para poder votar no bom candidato. Tá certo, muito obrigado então ao senhor, foi um prazer recebê-lo aqui no Conversa Franca. E nós ficamos por aqui. Desejamos a você uma excelente noite. E lembrando, olha, voto consciente é sempre muito importante para que lá na frente não podemos reclamar de quem eleger.